É indescritível a sensação de estar realmente dentro de um monumento recém-descoberto, emergindo literalmente do solo. Há 2000 anos, Roma construiu a maior arena que o mundo já vira. Um monumento colossal de pedra, espetáculo e poder. Hoje, jaz em ruínas. Mas quando a Grok AI tentou reconstruí-la usando dados modernos, algo profundamente perturbador emergiu. Parece que a luta ocorreu mais fora do anfiteatro do que dentro dele. É uma cena de caos absoluto. Escondidos na estrutura, havia vestígios de conhecimento muito além da antiga civilização romana. Segredos que eles nunca pretenderam que ninguém visse. Uma construção mais avançada do que a sua época. A Grok AI é um dos sistemas de inteligência artificial mais avançados disponíveis atualmente. Ela trabalha com vastas camadas de dados, incluindo escaneamentos LAR, imagens de drones, mapas arqueológicos e registros de centenas de estruturas romanas, tudo simultaneamente. Com essa inteligência aplicada ao Coliseu, o mundo finalmente pôde ver o monumento como ele realmente foi. Uma máquina extraordinária e totalmente funcional, projetada para operar como um único sistema interconectado. Mas antes que a IA revele o que foi perdido, é importante entender verdadeiramente o que o Coliseu era originalmente. A maioria dos relatos antigos descreve o Coliseu como um lugar de barulho e violência, onde caçadas de animais encenadas levavam humanos e feras ao limite, onde batalhas famosas e mortais eram dramaticamente recriadas e onde execuções em larga escala aconteciam diante de dezenas de milhares de espectadores. Mas o que esses autores nunca explicaram completamente, ou talvez nunca entenderam, foi o enigma mais profundo por trás de tudo isso. Como uma civilização de quase 2000 anos atrás projetou uma estrutura capaz de abrigar multidões do tamanho de um estádio moderno? Os números por si só ainda surpreendem os historiadores. Quando concluído, o Coliseu podia acomodar entre 50 mil e 80 mil espectadores. Nenhum outro anfiteatro da época chegou perto de igualar essa capacidade. As multidões podiam entrar, ocupar seus lugares, comprar comida, assistir a espetáculos e sair com uma rapidez que muitos estádios posteriores tiveram dificuldade em igualar. Mas o que torna o Coliseu ainda mais impressionante é o quão intencionalmente ele foi planejado. Cada corredor, plataforma e área de espera tinha uma função. Não apenas para os artistas, mas também para os milhares de trabalhadores nos bastidores que tornavam os espetáculos possíveis. Contudo, o Coliseu não era apenas um local de entretenimento. Havia algo profundamente político em seu projeto. Um aviso destinado a perturbar todos os visitantes que ali se encontravam. Uma lembrança de que Roma possuía os recursos, a mão de obra e o poder organizacional para moldar o mundo ao seu redor. Seu formato oval, sua geometria precisa e sua enorme área ocupada eram uma declaração visível de estabilidade e controle. Nada ali era acidental. O padrão de seus arcos, repetido em ritmo perfeito ao longo das paredes externas, era a prova da confiança de Roma em suas tradições de engenharia. Um dos aspectos mais inovadores do Coliseu era sua abordagem para a movimentação de multidões. A estrutura continha 80 entradas e saídas. Os espectadores podiam entrar e sair por essas passagens com tanta eficiência que arquitetos modernos frequentemente usam o Coliseu como referência ao estudar a gestão histórica de multidões. O sistema era claro e controlado. O ingresso de uma pessoa a levava a uma escada específica, um corredor específico, e, finalmente, a uma arquibancada determinada por seu status social. Os senadores sentaram-se mais perto da arena, seguidos pela turma de hipismo. Os cidadãos comuns do sexo masculino ocupavam os níveis seguintes. As mulheres ficavam mais acima e os escravizados ocupavam as galerias mais altas. O próprio edifício era um mapa da hierarquia romana, e qualquer visitante podia lê-lo num relance. Os romanos empregaram sua tecnologia de palco mais avançada no Coliseu. O piso da arena continha dezenas de alçapões e abaixo deles estendia-se um mundo oculto de gaiolas, rampas, polias e elevadores. Desse labirinto subterrâneo, os trabalhadores podiam enviar animais, adereços
e artistas para a arena em movimentos suaves e controlados. Essa inovação começou sob o imperador Vespasiano, por volta do ano 70. Ele a encomendou como um presente para o povo romano e como uma forma de restaurar a confiança pública após o caos do governo de Nero. Até mesmo a localização desse monumento carregava uma mensagem. Nero havia construído um lago particular ali como parte de seu vasto complexo palaciano. Ao drená-lo e substituí-lo por um anfiteatro público, Vespasiano deixou sua mensagem clara. Essas terras não eram mais um parque de diversões para o imperador. Pertenciam a Roma. Quando Vespasiano morreu, a obra continuou sob o comando de seu filho Tito. Ele concluiu o projeto e o inaugurou no ano 80, com 100 dias de jogos. O esforço de construção por trás da obra foi gigantesco. Dezenas de milhares de trabalhadores escravizados participaram, juntamente com artesãos, engenheiros e operários remunerados. Eles utilizaram uma variedade de materiais escolhidos por sua resistência, peso e rapidez de construção. O concreto romano, conhecido como opus centicum, permitiu aos construtores moldar abóbadas, fundações e paredes com notável durabilidade. O calcário travertino formou a estrutura externa e os principais níveis de assentos. Pedra vulcânica mais leve, conhecida por sua resistência, foi usada nas paredes internas, onde o excesso de peso causaria tensão. Concreto com revestimento de tijolos foi utilizado na construção dos corredores e estruturas de suporte. Grampos de ferro uniam grandes blocos de pedra, enquanto o mármore emoldurava as entradas e revestia os assentos reservados para a elite romana. Os romanos também utilizaram arcos e abóbadas para distribuir o peso pela estrutura, conferindo-lhe a resistência necessária para suportar dezenas de milhares de pessoas simultaneamente. Eles adotaram uma abordagem modular, dividindo o projeto em unidades repetíveis para que diferentes equipes pudessem trabalhar em várias seções ao mesmo tempo. Para uma estrutura dessa escala, concluí-la em apenas 8 a 10 anos ainda é surpreendente. A estrutura final era igualmente prática. A muralha externa elevava-se em 4 níveis. Cada nível utilizava um estilo clássico diferente: dórico, jônico e, no topo, coríntio. Acima deles, um enorme dossel retrátil chamado valírio estendia-se sobre partes das arquibancadas. Era operado por marinheiros experientes da frota romana e proporcionava sombra durante eventos prolongados. Apesar de toda a sua influência, o Coliseu que conhecemos hoje é apenas uma fração do que ele realmente era. Mas, se grande parte do Coliseu desapareceu, quão perto podemos chegar de compreender sua forma original? Será que a inteligência artificial finalmente revelará detalhes perdidos há quase 2000 anos? As partes que faltam no Coliseu. Uma grande parte da muralha externa sul do Coliseu desabou após uma série de terremotos que atingiram Roma entre os séculos V e XIV. 2 terremotos, um em 847 e outro em 1349, foram os que causaram os maiores danos. O terremoto de 1349 foi o mais forte, arrancando enormes seções de pedra e deixando o interior exposto. Mesmo com essas rupturas visíveis, a forma como o Coliseu suportou o estresse permanece um mistério. Os engenheiros de hoje sabem quais áreas falharam, mas ainda lutam para entender a lógica por trás das zonas fortes e fracas da estrutura. Os romanos construíram com uma precisão incrível, avançada demais para a sua época. Mas o raciocínio exato por trás de algumas de suas escolhas arquitetônicas, infelizmente, se perdeu. Além dos desastres naturais, o clima também desempenhou um papel lento e constante na ruína do Coliseu. A chuva infiltrou-se, o calcário erodindo os detalhes até que as bordas se suavizassem e as esculturas desaparecessem. O vento também desgastou os cantos, carregando pequenas partículas para o ar ao longo de séculos. A poluição moderna acelerou a deterioração, escurecendo as superfícies e corroendo a pedra de maneiras que os construtores jamais poderiam ter previsto. Camada por camada, o exterior do Coliseu decaiu, transformando-se no que vemos hoje. O fogo também deixou sua marca. O Coliseu, outrora, abrigava vastas quantidades de madeira. Das arquibancadas ao piso acima das câmaras subterrâneas, raios e incêndios acidentais destruíram esses elementos de madeira mais de uma vez.
Isso deixou para trás suportes enfraquecidos e superfícies chamuscadas, que contribuíram para a aparência fragmentada que define o monumento hoje. Um dos maiores mistérios do Coliseu é o sistema de elevação que outrora operava sob o piso da arena. As alçapões e plataformas que antes traziam animais, lutadores e cenários à vista perderam há muito tempo seus componentes de madeira. O que resta são canais de pedra, trilhos esculpidos e pistas sutis, que sugerem como o sistema poderia ter funcionado. Arqueólogos estudaram essas marcas em detalhes, reunindo diversas teorias. No entanto, ninguém conseguiu determinar com certeza como todo o mecanismo funcionava. A ausência de plantas tornou o enigma ainda mais difícil. Os romanos não deixaram diagramas completos, medidas oficiais ou desenhos arquitetônicos para orientar os pesquisadores modernos na compreensão da estrutura do Coliseu. Os relatos escritos descrevem eventos, não planos de construção. Ainda hoje, os esforços para explorar a estrutura enfrentam limitações. Algumas áreas são demasiado frágeis para entrar, e certas câmaras deslocaram-se ao longo do tempo, dificultando medições precisas. O resultado é um monumento estudado há séculos, mas que permanece envolto em mistério. Talvez o dano mais perturbador que o Coliseu sofreu tenha sido causado pela ação humana. Após a queda do Império Romano do Ocidente, a outrora magnífica arena foi abandonada. As suas pedras foram soltas e as suas paredes deixadas à ação do tempo e ao desmoronamento. Para piorar a situação, durante a Idade Média, começaram a retirar materiais de construção de alta qualidade da estrutura. Os assentos de mármore foram os primeiros a desaparecer. As braçadeiras de ferro que prendiam as pedras foram arrancadas e reutilizadas, deixando buracos que ainda hoje são visíveis. Blocos de travertino também foram retirados e reutilizados em novas construções por toda Roma. Até a Basílica de São Pedro contém material originalmente retirado do anel exterior do Coliseu. Além de ter sido saqueado, o edifício também mudou de função ao longo dos séculos, dependendo de quem o controlava. Durante o século XII, famílias poderosas como os Franapani e os Anabaldi converteram partes da estrutura numa fortaleza. Construíram muros dentro do anfiteatro, transformando áreas destinadas ao público em espaços defensivos. No século XV, o Papa Alexandre VI permitiu que o Coliseu fosse usado como pedreira, e trabalhadores extraíram mais pedras para novos projetos na cidade. Mais tarde, famílias inteiras se mudaram para as ruínas. Oficinas, depósitos, estábulos e pequenas casas ocuparam o que antes eram corredores para espectadores. O monumento tornou-se um bairro, sua identidade original diluída pelo uso cotidiano. No século XVIII, a estrutura assumiu um novo significado. Os papas o declararam um local sagrado em homenagem aos mártires cristãos que se acreditava terem morrido ali. Essa designação interrompeu a destruição e o Coliseu finalmente parou de encolher. Nos séculos XIX e XX, o renovado interesse arqueológico finalmente levou a esforços de restauração. Engenheiros tentaram reforçar as paredes, remover os escombros e estabilizar partes do anel externo para evitar novos desabamentos. De fato, importantes trabalhos de conservação continuaram até a década de 1990, moldando a versão do monumento que milhões de visitantes veem hoje. Mesmo com todos esses esforços, o Coliseu permanece incompleto e deixou muitas perguntas sem resposta. Como exatamente o piso da arena funcionava quando todas as suas partes móveis estavam no lugar? Como os construtores distribuíram a força de forma tão eficaz que partes da estrutura permaneceram estáveis mesmo após tantos terremotos? Que tipo de crescimento eu poderia revelar? Em 2025, um abrangente projeto de digitalização de 2 anos, liderado pelo Parque Arqueológico do Coliseu, produziu o primeiro modelo tridimensional completo do antigo anfiteatro. Utilizando a modelagem de informações de edifícios históricos, HBIM, a equipe criou um banco de dados único e atualizável que integra informações de geometria, materiais e estrutura. Este sistema digital permite que pesquisadores meçam, monitorem e analisem o monumento em um ambiente unificado.
proporcionando uma compreensão detalhada de sua forma, condição e evolução ao longo do tempo. Os especialistas podem finalmente acompanhar o crescimento de rachaduras e comparar como diferentes seções reagem às intempéries. Eles também podem planejar trabalhos de restauração com um nível de precisão nunca antes possível. E para qualquer IA avançada, incluindo a Grok, este modelo é fundamental. É um mapa claro do que ainda existe, do que desapareceu e do que está pronto para ser explorado de maneiras que a pesquisa tradicional jamais conseguiria. Uma das primeiras coisas que a Grok pôde esclarecer foi o padrão de rupturas na estrutura. Hoje, o Coliseu parece irregular, quase como se um lado tivesse envelhecido mais rápido que o outro. Acontece que há uma razão clara para isso. A metade norte do monumento repousa sobre solo firme, enquanto a metade sul ficava sobre solo mais macio, próximo ao lago drenado de Nero. Com o tempo, essa base irregular tornou a estrutura mais vulnerável a desabamentos. Os engenheiros conhecem a causa geral, mas a reconstrução digital pode ajudá-los a visualizar, com detalhes impressionantes, como a tensão se propaga por arcos e paredes específicos. Essa revelação pode orientar a preservação moderna, ajudando os especialistas a reforçar áreas frágeis com um nível de precisão nunca antes possível. Uma das áreas mais impressionantes onde um modelo digital pode fazer a diferença é o hipório. Esse sistema subterrâneo controlava todos os eventos que aconteciam na arena. O Grok poderia estudar o que restou do espaçamento, dos sulcos e dos pontos de fixação, comparando-os a mecanismos semelhantes em todo o mundo romano. Com esse conhecimento, talvez pudesse criar simulações funcionais de elevadores, alçapões e sistemas de polhas. Engenheiros poderiam então usá-las para construir réplicas físicas para museus ou centros de pesquisa, mostrando como artistas e animais subiam a arena com sincronia perfeita. Outra área crucial para a reconstrução digital é o Valírio, o enorme toldo que outrora protegia milhares de pessoas do Sol. Como esse sistema funcionava perfeitamente, permanece um mistério até hoje. O Grok poderia mapear a direção do vento, os pontos de ancoragem e a distribuição de carga para recriar o toldo como uma estrutura funcional. Mas além de reviver uma característica perdida, esse tipo de trabalho tem valor moderno. Engenheiros que estudam estádios a céu aberto poderiam aprender com uma solução do século I que gerenciava o calor e o fluxo de ar sem máquinas ou eletricidade. O movimento da multidão é outra área onde a IA pode fazer mais do que descrever. Com os corredores do Coliseu escaneados e medidos, Grok pôde simular como mais de 50.000 pessoas entravam, saíam e se locomoviam pelo espaço. Os planejadores de estádios modernos podem comparar o fluxo de pessoas na Roma antiga com os sistemas atuais e estudar por que certos métodos antigos ainda superam os contemporâneos. Talvez o elemento mais negligenciado do Coliseu seja o seu som. Antigamente, a arena a céu aberto transmitia vozes, música e ruído da multidão sem a tecnologia moderna, de maneiras que moldavam a atmosfera de cada evento. Grok pôde examinar a curvatura das paredes, os materiais usados nos assentos e a altura do piso original para simular a propagação do som. Com esse modelo, os historiadores finalmente puderam compreender o ambiente sonoro da Roma antiga, enquanto os acústicos modernos puderam estudar soluções para ecos e amplificação. Para a maioria dos visitantes, o Coliseu parece apenas pedra nua, mas a verdade é que o monumento outrora ostentava cores, decorações e texturas que permanecem um mistério até hoje. Grok poderia combinar análises de pigmentos, referências históricas e comparações com outros sítios romanos para recriar a aparência original do edifício. Museus poderiam usar esses modelos em exposições, permitindo que as pessoas entrassem em uma versão do Coliseu mais próxima da realidade vivida pelos romanos. Até mesmo os materiais de construção em si suscitam questionamentos. O concreto romano comporta-se de maneiras que o concreto moderno não comporta. Ele resiste a rachaduras, cicatriza lentamente com o tempo e sobrevive submerso. Se os cientistas pudessem estudar os processos químicos que conferem resistência ao concreto romano, os benefícios iriam muito além da arqueologia.
O que diferencia Grok de outras IAs é seu foco no raciocínio, em vez da simples identificação de padrões. Ele consegue ponderar dados conflitantes, reconhecer lacunas e construir modelos que levam em conta as limitações das evidências. Por manter o contexto, ele pode integrar textos antigos, medições digitalizadas e relatórios arqueológicos sem perder a coerência. Sua capacidade de executar simulações permite testar teorias. E se uma reconstrução proposta não se encaixa nos dados físicos, Grok pode ajustar o modelo até que todas as peças se alinhem. Mas o maior mistério que envolve o Coliseu permanece sendo as primeiras batalhas navais travadas dentro da arena e como os romanos gerenciavam o fluxo de água em uma escala tão massiva. Se Grok for capaz de resolver completamente algum enigma, talvez seja este. O mistério das batalhas navais no Coliseu. Dentre todas as histórias associadas ao Coliseu, nenhuma carrega mais incertezas do que os relatos de batalhas navais que ali ocorreram. Esses eventos, conhecidos como MAC, tinham como objetivo recriar famosos confrontos marítimos e proporcionar ao público uma visão direta da guerra na água. Escritores da antiguidade descrevem navios, marinheiros e, às vezes, até gladiadores lutando em uma arena alagada. A ideia em si parece quase impossível. No entanto, as fontes são suficientemente claras para sugerir que algo assim de fato aconteceu durante os primeiros anos do monumento. Essas batalhas não eram espetáculos cotidianos. Pertenciam ao âmbito das celebrações destinadas a demonstrar o alcance do poderio da engenharia romana em uma cidade já conhecida por seus aquedutos, fontes e obras públicas monumentais. Inundar um anfiteatro era mais uma forma de demonstrar o controle sobre a própria natureza. Para os primeiros imperadores, era uma declaração de intenções. Se Roma podia controlar rios e canais de água à vontade, podia controlar qualquer coisa. O público via navios onde esperava encontrar areia. Viu a água subir em um local construído para o combate. Mas a técnica por trás dessa transformação é onde o enigma começa. Para que a arena retivesse água, os engenheiros precisavam de um abastecimento constante proveniente dos aquedutos próximos. O Coliseu ficava perto da rede central de abastecimento de água de Roma, e é provável que canais fossem desviados para a estrutura durante eventos específicos. Esses canais enchiam a bacia uniformemente, cobrindo o nível inferior com água suficiente para suportar pequenas embarcações. Nada no processo teria sido simples. O volume de água necessário para criar um campo de batalha convincente era enorme, e o fluxo precisava ser controlado com precisão para evitar danos estruturais. Outro desafio seria a drenagem. Assim que uma batalha terminasse, a arena precisava voltar a ficar seca. Os estudiosos acreditam que uma série de túneis subterrâneos transportavam e transportava a água, provavelmente direcionando-a de volta para o rio Tiber. Esses canais dependiam da gravidade, não de bombas, o que significa que o processo seria lento, levando muitas horas ou até mesmo dias. Os pesquisadores acreditam que o projeto do piso da arena desempenhou um papel fundamental no sucesso desses eventos. Durante os primeiros anos do Coliseu, não havia hipóio permanente sob a areia. Sem aquela complexa rede de corredores, gaiolas e maquinário, o espaço sob o palco era suficientemente aberto para reter água. Com a adição do hipogume sob imperadores posteriores, o alagamento total tornou-se impossível. O piso agora precisava suportar plataformas pesadas, elevadores e equipamentos de palco elaborados. A água teria danificado a carpintaria e a alvenaria, e toda a rede subterrânea teria se tornado inutilizável. Esta cronologia explica por que as batalhas navais aparecem apenas nos relatos históricos mais antigos e desaparecem quando escritores posteriores descrevem o anfiteatro. Os estudiosos agora acreditam que a Batalha de Namak provavelmente ocorreu apenas uma ou duas vezes no final do século I. Inaugurações e grandes celebrações provavelmente eram as ocasiões para esses raros eventos. Pesquisadores também acreditam que navios de guerra de tamanho normal não caberiam dentro da arena. As embarcações descritas em relatos antigos deviam ser menores.
talvez versões em escala reduzida de navios romanos construídos especificamente para a apresentação. Eram grandes o suficiente para transportar combatentes treinados e criar a impressão de um conflito marítimo, mas pequenas o suficiente para manobrar em um espaço restrito. Apesar das descrições que sobreviveram, muito sobre esses eventos permanece incerto. As evidências arqueológicas de inundações em grande escala são limitadas. O hipogumo, como existe hoje, cobre o solo onde a antiga bacia ficava, dificultando o rastreamento dos canais originais. O que resta são indícios, drenos esculpidos, vestígios de pisos antigos e os relatos escritos que descrevem a água se espalhando pela arena. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar nos vídeos na sua tela. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.